puderem avisar no grupo que eu já estou de volta, por gentileza, façam isso, né? Porque eu tinha mandado um aviso no grupo que eu ia me atrasar um pouco por conta da reunião, mas eu já estou de volta. Por favor, avisem aí aos coleguinhas para entrarem. Larissa, que está chegando agora, já está no grupo do WhatsApp? Já, acabei de mandar a mensagem. Perfeito, joia. Muito obrigada, pessoal. Então, nossa gravação já foi ativada. E aí, hoje, na nossa disciplina, nós vamos focar dois pontos teóricos muito importantes, né, referentes a dois teóricos especificamente, né, que foram Jacob Levi Moreno e Pichon Rivière. Na aula passada, nós vimos, né, uma série de elementos teóricos, né, aliás, uma série de teóricos e seus respectivos suportes, né, contribuições, enfim, como vocês queiram chamar, para a teoria de grupos, né? Então, a gente falou de Joseph Pratt, a gente falou de Bion, falamos de Freud, né, falamos um pouco, né, mais sobre Kurt Lewin, né, e a teoria do campo, né, e até por conta da importância que a teoria do campo tem para a nossa disciplina, para o estudo dos grupos, né, Kurt Lewin como precursor, né, do estudo dos grupos, da psicologia social, inclusive trazendo um caráter mais científico para a própria psicologia, para a psicologia dos grupos, né, quando ele propõe a fórmula do comportamento humano, enfim. Então, a gente viu bastante a teoria dos grupos proposta por ele e a relevância que ele assume dentro dessa construção teórica, né, que é o estudo dos grupos. Hoje, nós vamos focar em outros dois teóricos que eu citei na aula passada, porém, a gente vai ver um pouco mais das contribuições dele, de como eles também revolucionaram, ao seu modo, o estudo dos grupos, tá certo? Então, vamos lá. Começando, meu povo, com a Jacob Moreno, né, e o psicodrama e o sociodrama. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre Jacob Moreno, que foi um médico psiquiatra romeno, né? Ele era de família judia, ele morreu em 74, gente. Então, na verdade, não faz muito tempo assim, né, que ele faleceu. Então, ele nasceu no final do século retrasado, né, no século XIX, 1889, e acabou falecendo em 1974. E ele nasceu de uma família judia, originária da Península Ibérica, radicada na Romênia, né? E ele foi naturalizado romeno. Então, ele tinha 5 anos quando a família dele acabou se fixando em Viena, e foi lá em Viena que ele estudou tanto filosofia quanto medicina, né? Então, ele teve dupla formação aí, embora ele tenha atuado bastante, né, nos estudos de grupo, e dentro da sua aplicação clínica, né, ele acabou percebendo a importância dos grupos. Então, ele dedicou-se a trabalhos experimentais, né, como eu acabei de dizer. Então, ele buscou, na prática clínica dele, como médico, realizar alguns trabalhos com teatro, né, inclusive, por conta de uma experiência que ele tinha. Ele viveu algumas experiências com teatro, né, e ele trouxe isso para a prática. Então, em 1921, ele fundou esse teatro, né, que é chamado Teatro da Espontaneidade. Obviamente que eu não vou falar esse termo, porque eu nem sei como é que é a pronúncia correta dele, mas enfim, traduzindo, ele criou o Teatro da Espontaneidade, cujo objetivo era desenvolver a capacidade criadora e a espontaneidade do ser humano, e isso em 1921. O grupo do Jornal Vivo, onde as pessoas dramatizavam as notícias do jornal local, foi a base que ele teve para a criação do sociodrama. Então, vejam, o teatro, gente, sempre foi muito importante para Moreno, sempre. E aí ele utilizou, né, primeiro, ele fundou um Teatro da Espontaneidade, em 1921, e ele passou a utilizar um grupo chamado, né, ele criou um grupo chamado Jornal Vivo, onde as pessoas dramatizavam as notícias do jornal. Então, assim, à medida que as pessoas tinham contato com as notícias, elas começavam a dramatizar essas notícias. A partir daí, né, ele foi aprimorando as suas técnicas e criou o sociodrama,
um procedimento que permite a investigação psicológica dos papéis sociais dos grupos ou das instituições envolvidas e que possibilita intervir na vincularidade dos grupos instrumentais, tais como o grupo de trabalho, tais como comunidades, etc. Então, o que é o sociodrama? É uma metodologia de investigação e de intervenção nas relações interpessoais, nos grupos, entre os grupos, ou mesmo no relacionamento de uma pessoa consigo mesma. E acabou que, posteriormente, ele conseguiu perceber que havia efeitos terapêuticos nessas estratégias. Então, ele utilizou, né, o teatro espontâneo para obter efeitos terapêuticos, e isso acabou dando origem ao chamado psicodrama. Então, Jacob Levi Moreno, ele é, sim, conhecido como o pai do sociodrama e o pai, né, do psicodrama. E a gente vai falar um pouco mais sobre essas duas estratégias, né, essa noite. Bom, Moreno, gente, ele propôs a chamada teoria psicodramática, que é uma das teorias extremamente importantes quando a gente fala do estudo de grupos. Então, quando a gente fala de estudar o grupo, uma das teorias, como eu falei na aula passada, você fala de estudar grupo, você fala da teoria de campo de Kurt Lewin. Não tem como você fugir de Kurt Lewin, não tem como você estudar grupo sem conhecer Lewin, a teoria de campo, a teoria do campo vital, a teoria do comportamento humano e do como o comportamento humano é função do ambiente, que eu, para entender o comportamento de uma pessoa, eu preciso entender o ambiente no qual ela está inserida. Então, falar de grupo sem falar de Kurt Lewin, eu não estou falando de teoricamente fundamentada. Ponto. Mas depois de Kurt Lewin, esses dois teóricos são muito importantes. Obviamente que há outros, a gente viu, inclusive, vários outros, né? Mas Moreno e Pichon-Rivière, eles também são extremamente significativos pelas contribuições teóricas fundamentadas que eles trouxeram. Então, uma das contribuições, né, que nós vamos ter dentro do estudo dos grupos é justamente a teoria psicodramática de Moreno. E aí, antes de falar da teoria especificamente, uma coisa importante que eu gostaria de sinalizar para vocês. Gente, a teoria de Moreno, ela é extremamente complexa. Ela vai fazer uso de uma série de técnicas bastante específicas, de conceitos técnicos muito fortes. E por que eu estou falando disso? Porque, na verdade, para você ser considerado um psicodramatista, você não basta somente ser psicólogo, entendam. Eu, como psicóloga, não posso me nomear psicodramatista. Eu preciso ter uma formação específica na área, justamente por conta da complexidade que os processos psicodramáticos vão envolver. Então, tenham em mente que o que eu estou passando aqui para vocês é um resumo, um apanhado da teoria psicodramática de Moreno, para que vocês entendam a importância dela, entendam a relevância que ela tem para a nossa disciplina, a relevância que ela tem para o psicólogo que trabalha com grupos, mas saibam que para vocês usarem a teoria de Moreno, para vocês usarem a questão do psicodrama, do sociodrama, é preciso que vocês estudem, é preciso que vocês se dediquem, porque são processos extremamente complexos que não bastam apenas a formação enquanto psicólogo, beleza? Então, esse é um aviso que eu gostaria de deixar bastante claro para vocês. Não tenho a pretensão nenhuma de esgotar o assunto no que diz respeito à teoria de Moreno, porque, como eu falei, é uma teoria muito robusta, muito complexa, extremamente importante e que vai ter elementos teóricos bastante significativos. Então, assim, a gente vai fazer um apanhado, eu vou trazer um resumo das principais ideias, dos principais elementos teóricos, que vai dar para vocês uma noção bastante boa, né, do que é que Moreno propôs. Mas fica claro que para vocês trabalharem com a questão do psicodrama, do sociodrama, utilizando isso na prática teórica, na prática de vocês, né, na prática profissional, é importante que vocês busquem, sim, se aprofundar, se dedicar mesmo no que a teoria propõe, ok? Então, vamos lá. Seguindo, então, a teoria psicodramática de Moreno, ela está fundamentada em duas teorias específicas, que são a teoria da espontaneidade e a teoria dos papéis. Então, Moreno vai utilizar, basicamente, esses dois elementos teóricos para estruturar a sua ideia.
a teoria da espontaneidade e a teoria dos papéis. Então, vejamos como é que ele vai falar sobre esses elementos teóricos. Começando pela teoria da espontaneidade, que faz parte, né, da teoria psicodramática de Moreno. Então, o primeiro ponto teórico que ele traz para nós é a teoria da espontaneidade. Então, o que ele fala sobre essa teoria? Se meu slide avançar, vai ficar bom. Ele travou. Pronto. A teoria sobre a espontaneidade, gente. Moreno diz que a espontaneidade é um fenômeno primário e positivo, ou seja, é um fenômeno que não deriva de nenhum outro impulso. O que ele quer dizer com isso? Todos nós nascemos com o fator espontaneidade presente em nós. Então, nós temos o impulso da espontaneidade. Nós somos pessoas espontâneas por natureza, ou seja, pessoas livres, que se manifestam por natureza sem estar atrelado a convenções. Então, nós temos uma tendência à espontaneidade, a respostas naturalmente nossas, né? E essas respostas naturalmente nossas, elas não derivam de nenhum outro impulso. Por isso que ele diz que é um fenômeno primário, porque é de base. Então, toda criança, inclusive desde o bebê já tem um impulso espontâneo, natural dele, né? Então, existe algo que nos impulsiona e isso é nosso, entende? Então, a espontaneidade seria a resposta que nós damos, né? A pessoa dá a uma nova situação. Ou então, uma resposta nova a uma situação antiga, porém de modo adequado. Então, o que é espontaneidade? O que é ser espontâneo? O espontâneo é quando você reage para uma situação que se apresenta a você. Então, de repente, você se depara com uma situação nova, que você nunca viveu. Naquele momento, você tem uma reação. Isso é espontaneidade. Ou seja, é a forma como você responde a algo que te é apresentado, a algo que te é dado, e naquele momento ali, diante daquela situação nova, você emite uma resposta. Isso é espontaneidade, ou seja, é algo que você não pensa, que você não planeja, que você não programa, simplesmente vem e você responde e você reage daquela forma. Ele diz que a espontaneidade amplia o nosso estado de consciência. Por quê? Porque por meio da espontaneidade, a gente começa... Oi! Desculpa interromper, é que meu slide está branco. Eu queria saber se é só para mim ou para o resto do pessoal também. O meu estava também, né? Eu cliquei aqui numa mensagenzinha que apareceu para o apresentador e aí voltou aonde ela está. Ah, vou tentar então. Obrigada. Ô, Vitória, às vezes pode acontecer da internet. Aí, assim, se você sair e voltar, ele fica, às vezes ele retoma, ele volta a aparecer normal. De qualquer modo, eu estou gravando, tá? A aula. E aí, gente, as aulas, inclusive, estão todas disponíveis, tá? No Ava lá para vocês. Então, já fiquem atentos aí, porque depois eu lanço lá, eu posto. Se eu não, até sexta-feira, o sábado, no máximo, eu já deixo lá disponível para vocês. Bom, então, a espontaneidade, ela não é permanente, ela é um estado fluido, que apresenta altos e baixos. Então, o que acontece? Essa espontaneidade, embora seja nossa, embora ela seja natural, uma resposta primária, positiva, que todos nós temos, então todos nós temos um nível de espontaneidade. É importante a gente saber também que essa espontaneidade ela é fluida, ela é móvel, ela é maleável, e por isso ela vai apresentar altos e baixos. Então, digamos, ninguém é 100% espontâneo o tempo inteiro. Ninguém é o tempo todo espontâneo. Então, tem horas que você é mais espontâneo, tem horas que você é menos espontâneo, que você é travado por alguma regra, por alguma norma. Então, ou seja, essa espontaneidade ela é flutuante. Ela não é limitada, digamos assim, a um padrão que é estável. Não, ela vai ter flutuações. O caráter transformador da ação espontânea é o que garante ao indivíduo a sua condição de criador, ou seja, é o que permite as suas modificações, permite as modificações na sua relação com o mundo. Então, o que é que Moreno traz com isso? Que a sua espontaneidade é o que garante que nós criemos condições novas. Então, ou seja, a partir do momento que você é espontâneo, você cria algo novo, você apresenta algo, inclusive, que muitas vezes não foi pensado até então. Percebam isso claramente, sabe onde? No comportamento da criança. A criança ela é espontânea por natureza. Então, vejam, de repente você pega uma criança de 5 anos e aí ela vai te dar uma resposta.
espontânea. Entende? Por quê? Porque e isso mostra a criatividade, isso mostra a relação criadora dela com o mundo, ou seja, são as respostas inusitadas que a criança te dá, que muitas vezes te fazem pensar sobre as coisas. E aí, vejam que à medida que o tempo passa, à medida que nós vamos envelhecendo, percebam que nós vamos tolhindo essa espontaneidade, que é algo, inclusive, tão importante, por exemplo, para uma prática teatral, para uma prática de um ator, de uma atriz, que é ser espontâneo, que é ser natural, que é ser livre. Percebam que, via de regra, nós não temos, a gente perde isso. Eu vou retomar isso lá na frente, tá? Mas, enfim, como eu estava dizendo, vejam, notem que a criança ela é espontânea, ela traz uma resposta inusitada. Ela, de repente, ela te faz uma pergunta, ou então ela te dá uma resposta diante de um determinado fato que você fala, ops, tipo assim, meu Deus, menino, de onde veio isto? Isso é espontaneidade. É um elemento criador, um elemento que traz uma relação nova do sujeito com o mundo, ou seja, é uma nova perspectiva, um novo olhar, uma nova dimensão que esse sujeito vai trazer para o mundo, né, para as relações que ele estabelece com o mundo. A espontaneidade, meu povo, ela vai possuir 4 expressões características. Então, quais são os 4 pontos, né, que caracterizam, quais são as 4 expressões que caracterizam a espontaneidade? A originalidade é o primeiro ponto. Então, ou seja, você é original, você traz algo que ninguém pensou antes. Então, ou seja, como eu falei, é um exemplo de uma criança. Às vezes a criança te dá uma resposta e te faz uma pergunta que você fala, ops, meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso antes? É a originalidade. Então, a espontaneidade está muito atrelada com a originalidade. Além disso, existe uma qualidade dramática que ele que vai envolver aí, no caso, a vivacidade e a novidade. Então, a espontaneidade, geralmente, ela é nova, ela é vivaz, ou seja, ela é viva, ela é, digamos assim, ela é viva, ela é nova, ela é inovadora, né? A espontaneidade traz um quê, né, de inovação, de mudança. E aí é que ele fala, né, dessa qualidade dramática. Por quê? Porque como a espontaneidade ela é vivaz, ela é nova, ela confere uma qualidade dramática para aquela atuação, para aquela ação daquele sujeito, daquela pessoa. A espontaneidade, sim, apresenta uma dosagem de criatividade. Então, ou seja, quando você é espontâneo, geralmente você é criativo, né? Você foge do lugar comum. Você não vai naquele caminho, naquela regra que você está, digamos, que está estabelecida, aquela regra que tem lá, que está posta. Então, ou seja, quando você é espontâneo, na maioria das vezes você vai apresentar um elemento criativo muito forte. Então, por conta dessa presença transformadora que a espontaneidade traz. E, finalmente, quando há espontaneidade, há uma adequação da resposta. Então, geralmente, a adequação da resposta vai estar atrelada à plasticidade, à mobilidade, à flexibilidade, à adaptação. Então, quando você é espontâneo, você é uma pessoa mais flexível, você é uma pessoa mais móvel, você é uma pessoa mais plástica, porque você pensa fora da caixinha, pensa fora do lugar comum. Então, quem naquele momento apresenta respostas prontas, que apresenta respostas pré-moldadas, são sujeitos que estão longe de apresentar uma resposta espontânea. Então, responder de modo espontâneo é responder de forma original, de uma forma plástica, de uma forma flexível, de uma forma diferente. Ou seja, a resposta é adequada não aos padrões, a resposta é adequada ao que o sujeito pensa, ao que o sujeito sente, ao que o sujeito emite naquele momento. Então, essas são as 4 características básicas que a espontaneidade vai apresentar. E aí, Moreno vai dizer o seguinte sobre a espontaneidade ainda. Primeiro, que a fonte da espontaneidade é a própria espontaneidade. Então, nós somos seres espontâneos porque a espontaneidade está presente em nós. Então, não é, digamos assim, não tem uma razão de ser. A espontaneidade, ela não vem da motivação, ela não vem da felicidade, ela não vem nada, ela vem dela mesma. A espontaneidade está associada
a quem ela é por essência. Então, a espontaneidade é um elemento presente, é um impulso presente no sujeito que tem origem nela mesma. Ele vai dizer também que a espontaneidade ela se libera mais... Oi, alguém? Outro ponto que ele vai falar sobre a espontaneidade, que a espontaneidade se libera mais facilmente em contato com a espontaneidade do outro. Então, ou seja, quando você tem contato com pessoas mais leves, com pessoas mais espontâneas, mais plásticas, mais flexíveis, a tendência é que você também, você gradativamente consiga libertar um pouco mais da sua espontaneidade. Então, é aquela coisa de você libertar o corpo, né, dentro da ótica psicodramática, essa libertação do corpo, das regras, do que está posto, do que está definido. Então, quando eu entro em contato com uma outra pessoa mais espontânea, é natural que a minha espontaneidade aflore, né? Ela venha à tona, ela venha, digamos assim, de uma forma muito mais evidente, muito mais visível, por conta desse contato com a espontaneidade do outro. E ele vai também dizer que quanto menos alguém é espontâneo, mais precisa de alguém que o seja. Então, para Moreno, quanto mais eu não tenho espontaneidade, ou seja, quanto mais eu sou uma pessoa travada, limitada, presa às regras, às normas, mais eu preciso de alguém subversivo. Mais eu preciso de alguém que quebre as regras, que questione o que está posto, que questione os limites, que questione o que está definido. Por quê? Porque quanto menos eu sou espontâneo, mais eu preciso de alguém que, tipo assim, que me ajude a libertar a minha espontaneidade. Então, se para a ótica de Moreno, todos nós somos seres espontâneos por essência e que isso está presente em nós, embora seja fluido, embora seja, digamos, maleável, então todo mundo tem espontaneidade. E se a minha não está aparecendo, se não está aflorada, é porque eu estou presa a determinadas regras. Então, eu preciso de alguém que me ajude a resgatar, fazer esse resgate, a retirar de mim essas regras que me tolhem, no sentido mesmo de fazer aflorar a espontaneidade que eu possuo, que eu tenho e que está adormecida, digamos assim. Então, esses são elementos também que Moreno vai trazer sobre a espontaneidade. Uma coisa, gente, que eu acredito que vai ser útil para vocês é distinguir espontaneidade de criatividade. Às vezes, as pessoas usam espontaneidade e criatividade como elas fossem sinônimas, e na verdade não são. Eles não são processos idênticos, embora eles tenham, sim, uma vinculação. Então, ou seja, eles estão associados. Então, quando eu sou uma pessoa espontânea, obviamente que eu vou ser um pouco mais criativa, até porque na minha resposta espontânea há uma dose de criatividade, há uma dose do lugar fora do comum, há uma dose do lugar fora da caixinha. Mas espontaneidade e criatividade não são a mesma coisa. Então, a espontaneidade, segundo Marra, é um catalisador psíquico. Já a criatividade é a substância que capacita o sujeito a agir. Então, ou seja, a espontaneidade ela vai estar presente enquanto catalisador do sujeito, e a criatividade é aquilo que vai ser manifestado nas minhas ações, na minha forma de fazer de modo diferente. Tanto a espontaneidade quanto a criatividade, elas duas conferem dinamismo às construções culturais, asseguram a sobrevivência social e coletiva, rompendo com as conservas culturais e facilitando as transformações da realidade social. Então, tanto a espontaneidade quanto a criatividade, elas ajudam a romper com as regras, com as normas socialmente impostas. Foi aquilo que eu falei para vocês no slide anterior. Quanto mais eu estou preso a convenções, a regras socialmente definidas e definitivas, menos espontâneo eu sou, menos criativo eu sou. Então, a espontaneidade e a criatividade, elas auxiliam nesse rompimento mesmo das regras,
daquilo que está posto, daquilo que está limitado. Não, porque tem que ser assim, não pode ser diferente. Então, ambas auxiliam o sujeito a romper com essa estrutura socialmente definida e que limita a ação do sujeito para além, né, daquilo que está posto. Então, ambas vão ajudar o indivíduo a romper com esses elementos. Alguma dúvida, meu povo, sobre a teoria da espontaneidade que Moreno traz? Então, bora lá. Professora, assim, porque também tem pessoas assim extremamente criativas e que são assim também bem não tem são bem assim travadas, assim, são bem tímidas. Eu mesmo conheço uma pessoa assim. Mas preste atenção, timidez não é a mesma coisa da pessoa ser socialmente regrada, rígida. Não, é. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa espontânea e ainda assim eu sou uma pessoa tímida. A timidez é um comportamento de você não gostar, digamos assim. Quer ver um exemplo? Tem pessoas que, tipo assim, é super tímido, não gosta de falar em público, não se expõe muito. Só que quando você vai conversar com aquela pessoa, digamos, né? A pessoa tá lá no canto, a pessoa tem cada uma sacada genial, tipo assim, cada tirada que você falou, poxa, sabe? Isso é espontaneidade. Então, a espontaneidade não está relacionada, porque às vezes a gente associa, isso é comum, tá? Mas na verdade não é o adequado. A gente associa a espontaneidade com essa coisa de você ser expansivo, sabe? Isso, é verdade. Falando e gesticulando e apresentando. Não, não é isso. A espontaneidade é o pensar fora da caixinha, é o pensar para além da regra, é o pensar para além do que está posto. Por isso que ela vai ter uma dose de criatividade, entende? Então, a espontaneidade não é expansividade, não é você ser extrovertido, que é outra coisa. Geralmente, você vai perceber nas pessoas extrovertidas um pouco mais de espontaneidade, elas são pessoas mais dadas, mas não é regra. Isso não quer dizer que somente as pessoas extrovertidas são espontâneas. Tem pessoas extrovertidas que são comunicativas, que são falantes e que são muito apegadas às regras, às normas, não são espontâneas. Entende? Então a gente tem que saber, no caso, tem que saber distinguir todas essas, porque no caso uma pessoa pode ter uma característica, mas pode não ter outra, né? Então tem que para poder, né? Exatamente. A espontaneidade é o pensar fora do lugar comum. É você pensar de modo criativo, é você reagir, ter uma leitura para além do que está posto, para além do que é definido, do que é definitivo. Os pintores mesmo, né? Os pintores, no caso, classifica bem assim os artistas, né? Nesse critério. Exatamente. Então, você não precisa ser aquela pessoa, sabe, comunicativa, expansiva, aberta, sabe? Não, você pode ser uma pessoa muito reservada, só que você pensa fora da caixinha, você tem olhares diferenciados, você tem perspectivas de decisão diferentes, e isso é espontaneidade. Então, a espontaneidade não é expansividade, sabe? É você ter, digamos assim, respostas originais, você ter um olhar original e não estar atrelado, digamos assim, a convenções socialmente determinadas e determinantes. Interessante, né? Eu acho que confunde muito, assim, tem que estudar bem isso aí, porque senão confunde, todo mundo pensa que é a mesma coisa, né? Não, mas não são. Mas é bem, bem interessante. Mas eu acho que agora, quando eu falar sobre a teoria dos papéis, vai ficar um pouco mais claro para vocês essa diferença. Por quê? Bora lá. Vamos falar um pouco sobre a teoria dos papéis, que também faz parte da teoria psicodramática proposta por Moreno. Então, como eu falei lá na frente, lá no comecinho, a teoria psicodramática de Moreno, ela é baseada em dois elementos teóricos, né? A teoria da espontaneidade, que foi o que a gente acabou de ver, e a teoria dos papéis, que é o outro, digamos, é outro ponto teórico que Moreno vai fundamentar a sua teoria psicodramática. Então, falando sobre a teoria dos papéis. O que são esses papéis que Moreno fala?
Os papéis, eles estão presentes desde o nascimento e surgem antes da linguagem, pois as matrizes de ação são anteriores às matrizes verbais. Gente, os papéis é tudo aquilo que nos dão para nós fazermos desde que a gente nasceu. Desde que você nasceu, você representa papéis. Moreno falava que nós vivemos num grande teatro, onde nós executamos papéis, inclusive as pessoas cobram de nós a execução desses papéis. E é por isso que nós perdemos a nossa espontaneidade. Porque a gente aprende a agir e a reagir conforme os papéis que nos são socialmente dados, socialmente estabelecidos. Então, por exemplo, desde que você nasceu, pensa aí nos papéis que você exerce. Aí você pode pensar, não, professora, eu não exerço papel nenhum, eu sou eu. Então, o que você é? Não deixa de ser um tipo de papel. Quer ver um exemplo? Quando as pessoas esperam que você reaja de uma determinada forma, esperam que você tenha determinadas atitudes, ou então fala assim, mas você não é assim. Meu Deus, você teve essa reação. Não, você não é desse jeito. Então, as pessoas elas vão criando papéis e elas vão te atribuindo esses papéis. Então, esses papéis estão presentes desde o momento que a gente nasce. Quer ver um exemplo? Se você for uma criança muito chorona, um bebê que chorava muito quando era pequeno, isso vai te acompanhar pro resto da vida. Todo mundo na sua família vai dizer assim, mas desde criança você foi chorona, desde criança reclamava, chorava mais do que tudo. Ninguém se preocupa em entender o que é que te levava a chorar tanto, mas as pessoas vão atribuir esse papel para você. E acaba que aí entra uma questão que a gente não sabe até que ponto esses papéis dados socialmente, de fato, eles são nossos ou nós nos identificamos com eles e nós tomamos eles como sendo nossos, de fato. Entendem? Então, os papéis para Moreno são as regras sociais, são as características sociais, peculiaridades próprias da cultura, são os elementos de dizer pode, não pode, tem que ser, tem que não ser. Gente, e isso é tão forte, que para nós, a gente, por exemplo, existe uma... Ai, meu Deus. Deus, pai, como é que foge o nome assim? Existe um documentário, eu não vou indicá-los ainda para vocês verem, mas eu vou dizer o título para quem quiser ver por curiosidade. Não é uma indicação ainda, porque eu ainda não vi, mas que está na minha listinha para eu ver nesse feriadão do dia 12, que é um documentário da Netflix, chamado A Máscara que Você Vive. Eu vou colocar o título em inglês eu acho que é The Mask It Is. Não me lembro exatamente a frase, mas traduzindo é A Máscara que Você Vive. É um documentário que tem na Netflix que fala sobre a construção da masculinidade tóxica. Eu quero assisti-lo agora no feriado de 12 de outubro, que é quando eu vou ter um tempinho. Mas enfim, por que eu estou falando disso? Porque os nossos papéis, inclusive, de homens e mulheres, são construídos socialmente. Essa ideia, digamos, assim, do que mulher faz, por que mulher veste isso, ou por que deixa de vestir, são papéis socialmente estabelecidos. Por exemplo, gente, para e pensa que já teve um determinado momento da vida humana que mulheres não usavam calças. Pois é, a gente não usava calça. Por quê? Porque mulher não usava calça. Então, são esses papéis que Moreno fala. Então, Moreno traz muito essa questão de qual é o papel que você assume, que papel que você tomou como sendo você, e por que você tomou isso como sendo seu. Então, por exemplo, tem pessoas que às vezes estão morrendo por dentro com uma série de questões internas e não desabafam simplesmente porque as pessoas o tempo todo dizem para ela que elas são pessoas calmas, que elas são pessoas centradas, que elas são pessoas equilibradas e que, na verdade, elas não são. E elas estão ali para reagir conforme esses padrões. E percebam que quando isso é rompido, quando isso é questionado, o social em si não aceita bem, entendem? Então, por exemplo, agora mesmo nós estamos numa onda extremamente importante de afirmação da negritude, de afirmação do feminino, e a gente está percebendo o quanto que isso está mexendo com as estruturas sociais. Por quê? Porque isso é algo que é socialmente definido. Existem papéis que são socialmente atribuídos. Então, é nisso que Moreno foca. Moreno vai dizer, olha, existem papéis que são dados a você, para você fazer desde que você nasceu. E você precisa responder a esses papéis, porque a sociedade quer que você responda a eles dessa forma.
entende? E são esses papéis que tolhem a sua espontaneidade, são esses papéis que minam a sua criatividade. Por quê? Porque todo mundo espera que você haja e reaja conforme o que está socialmente posto, socialmente estabelecido, entende? Então, é isso que pesa na nossa construção. E aí chega um determinado momento que você não sabe nem quem você é, simplesmente você é a soma dos papéis que te foram dados. Isso é muito profundo, gente. Então, assim, e vocês vão perceber a importância dessa ideia de Moreno quando a gente for falar sobre a prática psicodramática. Mas, enfim, vamos lá. Então, ele diz o seguinte, que não há como os papéis serem desempenhados sem seus contrapapéis. Então, os papéis complementares são de fundamental importância na constituição da identidade humana. Então, nós somos, dentro dessa construção, os papéis e os contrapapéis, ou seja, para além dos papéis que você exerce e que te são dados socialmente, existem os contrapapéis. Que são os contrapapéis? É a reação que é sua, que não é estabelecida pelo outro, que não é definida pelo social, mas que é sua, vem de você. E esses contrapapéis precisam ser trabalhados, eles precisam vir à tona porque eles mostram, na verdade, o seu eu. E eles são tão importantes quanto os papéis que a sociedade te impõe, que a sociedade te determina. Então, do mesmo modo que é importante que você perceba quais são os seus papéis, você também tem que ter uma leitura dos seus contrapapéis, porque são eles que vão mostrar e vão ajudar a fundamentar, digamos assim, a sua identidade, né, enquanto sujeito. Então, o papel é a forma, né, segundo o Moreno, o papel é a forma de funcionamento que o indivíduo assume num momento específico, em que reage a uma situação específica, na qual outras pessoas ou outros objetos, né, estão envolvidos. Então, o que é o papel? O papel é aquela forma que você reage daquela maneira. Então, digamos, aconteceu uma determinada situação. Naquele momento, a reação que você tem, a conduta que você apresenta é um tipo de papel que te foi, digamos assim, que vai ser apresentado por você para aquelas pessoas. E aquele papel, na verdade, vai acabar, digamos assim, sendo visto pelos outros como o seu modo de ser. Então, acaba que, naquele instante ali, todos os elementos, né, daquela relação social estão presentes na execução daquele papel que você está assumindo, né, que você está realizando. Então, o papel leva em consideração todas as dimensões da natureza humana. Então, quando a gente vai analisar o papel do sujeito, né, você precisa perceber qual é a situação, né, qual é a questão social envolvida, porque eu não tenho como entender o sujeito, o papel do sujeito, o papel que ele está exercendo sem perceber o social, o elemento social, e também a questão da transformação através da ação. Então, quando a gente fala de papel, a gente sempre está falando de levar em consideração a situação no qual aquele papel foi exercido, né? Ou seja, a pessoa teve aquele tipo de atitude, o contexto social, a situação, né, social, o elemento social presente naquele momento, e também as ações presentes, né, naquela situação, as ações transformadoras presentes naquela situação. Então, vejam que o papel vai ser algo que o sujeito vai desenvolver, vai apresentar à medida que ele vai vivenciando as circunstâncias no dia a dia, no seu cotidiano. E aí Moreno vai dizer que existem 3 tipos de papéis. Quais são esses? Papéis foi ótimo, né? Tem um izinho ali que eu não digitei, mas enfim. Quais são os 3 tipos de papel, gente, que nós temos? Nós temos os papéis psicossomáticos, os papéis sociais e os papéis psicodramáticos. Então, o que são eles? Os psicossomáticos estão relacionados, né, com a formatação biológica. Então, como o próprio nome já fala, né, a manifestação biológica no corpo. Então, vamos lá. Psicossomáticos. Formatação biológica dos contatos sensoriais entre a criança e o seu mundo, até a constituição de um eu parcial fisiológico responsável pelas relações com o corpo. Então, os papéis psicossomáticos, gente, são os papéis relacionados com o uso do corpo, ou seja, com o uso que eu dou ao meu corpo, né? Então, o uso que eu tenho e que eu faço do meu corpo. Então, existe o nosso corpo, ele comunica.
E esse corpo que comunica, ele pode ser usado de diferentes formas. Então, existe uma manifestação do meu corpo e existe um uso que eu dou ao meu corpo. Então, por exemplo, um corpo tatuado, um corpo de acessórios, um corpo de cabelo raspado, um corpo de cabelo comprido, um corpo de cabelo vermelho, um corpo de cabelo rosa, um corpo de cabelo crespo, um corpo de cabelo liso. Que uso eu dou ao meu corpo? Então, é essa formatação biológica que também comunica e que faz, digamos assim, que evidencia um determinado papel. Esse papel psicossomático está atrelado a nós, né, desde a nossa relação na infância com o mundo, e ele vem evoluindo, né, até chegar à minha relação, a relação que eu tenho com o corpo. Então, qual é a relação que eu construo com o meu corpo? Eu me sinto confortável no corpo que eu tenho? Eu me sinto adequado ao corpo que eu tenho? Como eu me relaciono com as minhas medidas, como eu me relaciono com as minhas dimensões, como é que eu me relaciono com a minha cor de pele, como é que eu me relaciono com o meu cabelo, como é que eu faço uso de tudo isso, né, ao meu favor ou não. Então, esse é um tipo de papel que nós vamos exercendo. O outro papel seria o papel social, que se encarrega da reprodução da cultura em que o indivíduo está inserido, o que dá forma à conserva cultural, constituindo um eu parcial e social responsável pelas relações com a sociedade. Gente, o papel social é o papel mais conhecido, digamos assim, né? É o papel que você assume para as outras pessoas. Então, ou seja, é o papel que você tem enquanto sujeito, interagindo com quem está ao seu redor, reproduzindo a cultura que você vive, reproduzindo as práticas sociais estabelecidas, as regras, as convenções sociais que você tem ali ao seu redor. Então, existem práticas sociais que estão a todo tempo te limitando, te dizendo, faz assim, faz assado, desse jeito, tem que ser, tem que vestir assim, menina tem que sentar com as perninhas cruzadas, menina não pode usar roupa assim, menina não pode usar tal coisa, menino tem que ser assim, tem que usar camisa, tudo isso, tá? Todos esses elementos são elementos que você vai assumindo e são os chamados papéis sociais. Eles são os responsáveis por reproduzir a cultura no seu corpo. Então, ou seja, a sua postura, o modo como você se veste, o modo como você se coloca, o modo como você sabe que está adequado ou não para uma determinada festa. Se eu disser, por exemplo, gente, vamos ter uma festa de gala, e você sabe que você vai ter que usar um determinado padrão de roupa. Então, isso é o que? Papel social. Então, essas limitações que são impostas, melhor dizendo, socialmente falando para o sujeito. E aí, por fim, nós vamos ter os chamados papéis psicodramáticos. É possível a utilização consciente da espontaneidade e da criatividade, constituindo um eu parcial psicodramático, responsável pelas relações com a psique. Gente, os papéis psicodramáticos são os papéis relacionados justamente a essa espontaneidade, a essa criatividade, a esse lugar que o eu vai assumir para além dos papéis sociais. Então, vejam, o papel psicodramático está atrelado ao uso do meu corpo em função da criatividade, da espontaneidade, da leveza. E esse papel acaba se sobressaindo em relação aos papéis sociais. Então, vejam, percebam que nós três exercemos o tempo inteiro esses três papéis, a todo instante. Um com maior intensidade do que o outro. Então, por exemplo, os papéis psicossomáticos é a minha relação com o meu corpo. Eu estou feliz com o meu corpo, estou feliz com o meu cabelo, estou feliz com o meu rosto, estou feliz com o meu nariz, vou fazer uma rinoplastia, estou feliz com o meu abdômen, vou fazer uma abdominoplastia, vou malhar, não vou malhar, vou comer, não vou comer. Enfim, essa relação que eu tenho biológica com o meu corpo, com o meu eu fisiológico, com o cuidado que eu tenho comigo, né? Então, ou seja, como é essa minha relação com o corpo? Então, esse é um tipo de papel. E isso, inclusive, por exemplo, se eu sou uma pessoa segura, a relação de mim, biologicamente falando, a relação que eu tenho com o meu corpo é uma. Se eu sou uma pessoa insegura com o meu corpo, a minha relação com o meu corpo, com o meu eu é outra. E isso vai ficar manifestado na minha roupa, vai ficar manifestado na minha postura, nos meus ombros caídos, né, na minha entonação de voz, na minha entonação de ombros mesmo, na minha forma de me colocar no mundo. Então, tudo isso está relacionado ao meu eu e o meu corpo, né, como eles interagem, como eu me percebo dono do meu corpo ou não.
Isso é meu papel psicossomático. O meu papel social são os papéis todos que nós temos socialmente estabelecidos, culturalmente definidos e que nós vamos exercendo a partir do nosso contexto social. E os papéis psicodramáticos demonstram a relação que nós temos com os elementos criativos, com os elementos espontâneos, e que na maioria das vezes vão estar, para a maior parte das pessoas, e vão estar submergidos, né, meio que assim, submetidos mesmo aos papéis sociais. Geralmente a gente coloca o papel social em evidência, o papel psicossomático em segundo lugar, que é a relação com o nosso corpo, e os psicodramáticos praticamente inexistem. Então, são esses os papéis que Moreno vai sinalizar. Alguma dúvida, meu povo, até então? Não, nenhuma. Beleza, então vamos lá. Avançando. Eu tenho. Diga aí. Eu achava, quando a gente falava de papéis sociais, que eram os papéis que eu exercia na sociedade, como eu sou mãe, filha. Sim. Entendi. Então, e aí é só, tipo, geral. Psicossomático. Quando a gente fala... Não, quando a gente esses papéis de mãe, por exemplo, vamos lá. Papel social de mãe. Papel social de filha. O que é que falam, por exemplo, sobre ser mãe? O que é ser mãe, gente? Vamos aí, vamos fazer um exercício. O que é ser mãe? Eu vou pegar aí o exemplo de Polly e vamos generalizar. O que é ser mãe? Se for falar... Adjetivos, vamos dando adjetivos. Por exemplo, se eu falar, gente, escrevam palavras, digam palavras sobre o que é ser mãe. Mas só que, na verdade, a mãe foi constituída pela sociedade. Sim, mas não, o que é ser mãe? Mãe é ser cuidadora. Hã? Ser mãe é ser cuidadora. Cuidadora, o que mais? Companheira, amiga. Protetora. Isso. Cheia de culpa. Aí eu lhe pergunto, aí entrou uma coisa. Quem foi que falou cheia de culpa? Eu. Perfeito. Por que eu falei cheia de culpa? Por que é perfeito isso? Gente, sabe por que as mães de hoje elas sentem tanta culpa? Porque todo mundo está dizendo para ela o que é que ela tem que fazer. E aí, por ela achar que ela tem que fazer aquilo tudo, ela se sente culpada. Velho, você não tem que fazer nada. Você tem que fazer o que você acha que tem que fazer. É aí que entra a questão do que Moreno fala. Vocês percebem a dimensão disso? Por que você se sente culpada? Porque está todo mundo dizendo que você tem que ser uma mãe cuidadora, você tem que ser uma mãe amorosa, você tem que ser uma mãe resiliente, você tem que ser uma mãe doadora, que abre mão de tudo para dar... Gente, perdoe minha expressão. Caralho, que tem que ser assim. Não existe, você é você. E acabou. Você que tem que dizer quem é você como mãe. Não tem que ninguém tá dizendo nada, até porque o filho é seu. Quem botou ele no mundo foi você. E ponto. E se der certo ou se der errado, lá na frente, a responsabilidade também é sua. Então, para de ficar seguindo o que todo mundo está dizendo que você tem que seguir. Gente, isso, inclusive, é uma coisa que, sabe, me estressa profundamente, que eu vejo tantas mães sofrendo porque, ai, meu Deus, está todo mundo dizendo que eu tenho que ser a mãe, eu tenho que abrir mão. Gente, quem foi que disse que você tem que abrir mão da sua vida em prol dos seus filhos? Isso é loucura. Você existe antes de seu filho nascer. E você não vai deixar de existir porque um filho nasceu, você ganhou um outro papel, você ganhou uma outra dimensão. Beleza, você ganhou um outro elemento social aí, mas você não deixou de ser quem você é. E, inclusive, até para você cuidar bem do seu filho, você tem que estar bem emocionalmente falando. Então, para de assumir papéis que te são dados, as pessoas vão dizendo, aí você vai assumindo aquilo ó, como sendo seu. Aí chega uma hora que você não dá conta, porque não tem cristão que dê. Aí você vive cheio de culpa, sofrendo, ai meu Deus, porque tá todo mundo esperando que você faça uma coisa que ninguém faz, porque inclusive ninguém dá conta. Gente, que loucura é essa, minha gente? Para. E psicólogo não vai entrar nessa loucura, não, pelo amor de Deus. Vamos parar com isso. Concordo muito com o que a senhora está falando, e também existe um outro movimento libertador, que está libertando as mães dessa romantização que colocaram em cima desse papel de ser mãe.
Eu li um artigo uma vez que falava, muito interessante, que falava que algumas mães fazem um contrato onde elas assinam, dedicando toda a vida delas aos filhos, cobram aquilo dos filhos constantemente, e os filhos se sentem presos a terem que repetir esse modelo de perfeição, só que os filhos não assinam esse contrato. Então, assim, eu achei muito interessante isso. E há mesmo esse círculo vicioso de uma cobrança porque eu doei para você. Isso, exatamente. Aí você cria um filho, você quer construir uma relação simbiótica com seu filho. Isso é adoecedor. Minha gente, a gente adoece as crianças. Por quê? Porque você abre mão de tudo. Você abre a mão de tudo. Quando esses filhos crescem e elas veem que às vezes eles não alcançaram o que ela esperava, o que ela depositou, o tempo que ela perdeu, entre aspas, também adoece, né? Também Isso, exatamente, gente. Para com isso. Isso é loucura, minha gente. E é esse tipo de análise que Moreno faz. Existe o seu eu, que é a sua relação, e existe a relação do outro. Então é do outro, a dimensão é do outro, a vida é do outro, não é sua. Então, por exemplo, esse papel específico, que é um papel de mãe, é um papel muito romantizado. Para com isso. Não é assim que as coisas funcionam. Você não tem que abrir mão de nada. Ah, meu Deus, mas eu tenho que amamentar até 2 anos. Como é que você vai amamentar até 2 anos? Não que eu seja contra a amamentação, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tô falando disso, não. Até porque eu sou a favor da amamentação até quando for viável para a mãe e para o bebê. Ponto. Né? E aí cada um vai ver dentro da sua realidade, da sua vida, né? Então, enfim, mas eu sou a favor da amamentação. Mas o que acontece? Mas tem que amamentar até os 2 anos, porque se não for até os 2 anos, você não estabelece vínculo. Pelo amor de Deus, gente, o vínculo vai para além de tudo isso. Não, mas aí entra uma outra questão, que eu não vou me delongar agora, mas só para vocês, para deixar a pulguinha aí na cabecinha de vocês, o que é que nós temos? Você tem uma mulher que aí abre mão da vida dela toda por conta de uma criança, atribui uma puta de uma responsabilidade nos ombros daquele serzinho, coitado, que não tem culpa de nada, que tá ali. Aí, com isso, ela tira do restante da família a possibilidade de compartilhar aquela maternidade com ela, inclusive do próprio pai da criança, que muitas vezes não pode participar, porque é aquela mãe super protetora, leoa, que está ali, não participa, e ela toma tudo para si. Esse pai não participa. Aí, quando é lá na frente, ela quer cobrar desse pai essa responsabilidade que ele nunca teve. Esse menino, essa criança vai reproduzir muitos desses comportamentos, acreditando que isso é o comportamento adequado, e na verdade é um comportamento de adoecimento, gente, adoecimento dessa mulher, que abdica de tudo. Aí, posteriormente, essa mulher quer voltar para o mercado de trabalho, muitas vezes não consegue, porque ficou tanto fora, e aí pronto, meu Deus, eu parei minha vida, aí, sabe, gente, vira uma loucura. Para. Nós, profissionais, a gente precisa ter um outro olhar. E se você, inclusive, mulher que está ouvindo a aula, acha que esse é o padrão, repense. Quem te disse que esse é o padrão? O padrão, quem diz, é você, e que você está feliz. Então, para de se cobrar, para de achar que a regra tem que ser a regra, porque a regra, inclusive, quem entende da sua casa, da sua rotina, do que acontece dentro do seu lar é você. Então, para de achar que determinados elementos porque são socialmente difundidos por aí, eles são regras imutáveis. Então, o que Polly falou da questão dos papéis é que esses papéis todos de mãe, filha, não sei o que, são todos papéis sociais, entendeu? Que são estabelecidos socialmente, que você vai desenvolvendo dentro da sua cultura, dentro do seu elemento social, ok? E aí você vai ter o psicossomático e o psicodramático. Bom, aí, meu povo, avançando, como é que acontece a metodologia psicodramática? Então, para você ter uma sessão psicodramática, nós temos que ter 4 elementos presentes. Quais são eles? As etapas, que são o processo propriamente dito, os instrumentos, que são os elementos que serão utilizados, as técnicas, que serão as estratégias, né, empregadas, e o contexto, que é a cena em si. Então, são esses 4 elementos psicodramáticos que vão estar presentes, né, e a gente vai falar sobre eles. Quais são as etapas de uma sessão psicodramática? A gente tem o aquecimento. O aquecimento é dividido em 2.
pontos. A gente tem o inespecífico e o específico. O inespecífico, que é por onde o método inicia, visando estabelecer o vínculo psicodramático e facilitar a emergência do protagonista. Gente, o aquecimento inespecífico geralmente começa com a discussão sobre qual vai ser o tema que será abordado naquela sessão. Então, há uma conversa inicial sobre como vai ser o tema e tal, qual vai ser, o que vai ser abordado naquela sessão, e a partir dessa conversa, o tema vai ser definido e o protagonista, né, daquela cena, que vai protagonizar aquela cena, né, que foi definida pelo grupo, o protagonista vai emergir. No material que eu mandei para vocês, no livro, inclusive essa aula está bem baseada naquele livro de Zimmermann. No material que eu mandei para vocês, essa aula é baseada no capítulo 17. Tem alguns exemplos muito bons de sessões psicodramáticas. Deem uma olhadinha depois, para vocês terem uma noção bem clara de como acontece o aquecimento. Aliás, de como acontece a sessão como toda, tá? Então, o aquecimento inespecífico é esse momento que está todo mundo ali conversando, discutindo para chegar ao entendimento do tema, e aí, consequentemente, o protagonista aparece, né? A pessoa fala, não, quem vai, eu vou falar. Então, ou seja, a pessoa traz uma situação, o grupo gosta, e aquela pessoa assume o papel de protagonista. E o específico é o momento de organizar a cena, né? Organizar a cena, preparar o cenário, colocar as cadeiras no lugar, né? Enfim, organizar os elementos que vão estar ali naquela dramatização que vai acontecer. A partir desse momento, né, que organizou-se a cena, os elementos foram colocados no cenário, há a segunda etapa, que é a dramatização, especificamente, que é quando acontecem os papéis, né? Então, representa-se os papéis como se fosse realidade, utilizando-se das técnicas básicas e alternativas, a fim de facilitar a espontaneidade, a relação télica, que é a relação, né, terapêutica, e o encontro, né, o encontro com a verdade dos fatos, ou seja, a desconstrução dos fatos. E aí, por fim, a terceira etapa da sessão, que é o momento de você compartilhar, né? O grupo abre, o grupo discute, fala das suas vivências, fala do que foi aprendido, daquilo que sentiu, das lembranças que experimentou, como aquela cena foi importante, quais foram as reflexões daquela cena. Então, é um momento de troca mesmo, de compartilhamento das informações a partir da dramatização que foi realizada. Então, essas três são as etapas presentes numa sessão psicodramática. Quais são os instrumentos, né, que precisam estar ali presentes naquele contexto? A gente tem que ter um diretor. O diretor, gente, é o psicólogo, né, o terapeuta, que é quem conduz a sessão. Então, o diretor é o psicodramatista que vai conduzir a sessão, ou seja, é o profissional que tem a formação específica e que vai dirigir toda a cena. Aí, a partir disso, nós vamos ter o chamado ego auxiliar, que é a pessoa que naquele momento está ajudando o diretor dentro do grupo. Geralmente, o ego auxiliar ele pode até fazer algumas anotações, algumas informações, por exemplo, a fala de uma pessoa, uma experiência que alguém trouxe que foi interessante, né? A contribuição de alguém. Então, o ego auxiliar muitas vezes anota algumas coisas para ajudar na discussão final. Lembrando que o ego auxiliar, né, podem ser pessoas do próprio grupo. O protagonista, que é o elemento que vai vir espontaneamente, ou seja, não é ninguém, uma regra, não. Cada encontro pode ser um protagonista diferente, sem problemas. E é ele que representa a cena. Lembrando, gente, que o protagonista pode ser alguém do grupo, ou seja, uma pessoa que naquele momento se sentiu à vontade. Então, vamos pensar aqui, que teoricamente nós fôssemos representar uma sessão psicodramática. E aí, de repente, Polly, e o que eu fiz com Polly na estante? Polly chegou essa questão dos papéis de mãe e tal. E o que é ser mãe? Então, ou seja, eu posso, a partir desse momento, como diretora, começar a questionar a Polly, essa fala dela do que é ser do que é ser mãe. Que papel é esse? Que lugar é esse? E quem foi que te disse que assim é a regra? Quem foi que te disse que esse é o padrão? Então, ou seja, o protagonista é alguém que surge naquela sessão para trazer elementos que vão ser discutidos, né, para representar naquele momento. Lembrando que ele pode ser alguém do grupo ou então o próprio grupo. Então, digamos, se for uma situação que envolva todo o grupo, né, um contexto do próprio grupo em si, o próprio grupo pode ser o protagonista.
E aí é que nós vamos ter a distinção. Se for alguém do grupo, a gente vai ter a realização de um psicodrama. E se for o próprio grupo, nós vamos ter um sociodrama, ok? E a plateia, que é a pessoa, né, as pessoas que o grupo, que o protagonista vai interagir. Então, no caso, né, do psicodrama, você vai ter um protagonista que vai estar representando a cena e trazendo alguns elementos, e a plateia são as outras pessoas do grupo, né, que estão ali, naquele momento ali interagindo, e que no final vão abrir, né, vão participar da discussão, das trocas, das interações. Quais são as técnicas que podem ser utilizadas? Gente, são várias, tá? Várias. São muitas técnicas psicodramáticas, inúmeras. Mas existem 5 técnicas que são chamadas, digamos assim, de básicas, né? Que são as mais importantes dentro do psicodrama. A gente tem a técnica do duplo, que é a técnica que exprime emoções pelo ego, quando este não consegue se expressar adequadamente. O que é a técnica do duplo? A técnica do duplo é quando o protagonista, muitas vezes ele tenta falar, mas ele não consegue assim, dizer exatamente o que ele está sentindo. Ele não consegue expressar em palavras os seus elementos emocionais. E aí o terapeuta assume a função de ego auxiliar daquela pessoa, né, que está ali, daquele protagonista, e ele começa a utilizar, digamos assim, eu acredito que agora, pelo que você está trazendo, pelo que você está sentindo, pelo que você está demonstrando, você está se sentindo muito, digamos assim, está se sentindo muito triste, então está muito coagido por toda essa situação. O ego auxiliar, que é o terapeuta, começa a tentar dar palavras para o protagonista, para ajudá-lo nessa identificação, ou seja, a emoção, o que ele está sentindo é tão forte, ele não consegue exprimir claramente, então o duplo entra justamente tentando dar um suporte para que ele consiga se expressar mais claramente, mais abertamente. Então essa é uma técnica. Outra técnica muito comum, muito usada, é a técnica do espelho, que é a técnica onde você confronta o eu. Então, diferentemente do duplo, que você tenta ajudar essa pessoa a se exprimir, a se expressar, no espelho não, você confronta. Então, ou seja, você questiona, você coloca a prova. Então, na técnica do espelho, o ego auxiliar representa o eu que se torna espectador de si mesmo. Então, ou seja, na técnica do espelho, o ego auxiliar, ele vai assumir a função de protagonista e ele vai representar como se fosse o protagonista. Ou seja, a partir do que ela está dizendo, do que a pessoa está relatando, ela fala, mas essa pessoa me trata assim, me trata assado e tal, e não sei o quê. Aí o ego auxiliar assume o papel daquela pessoa para que ela se perceba naquele lugar. Ou seja, para que ela perceba como ela age, para que ela perceba como ela se porta. E a partir daí ela tem uma confrontação com o próprio eu. Então é uma técnica muito interessante, muito forte, inclusive, né, a técnica do espelho. A técnica da inversão dos papéis. Nessa técnica, diferentemente da do espelho, há uma representação do outro, tal qual a percepção que se tem dele. Ou seja, eu vou fazer o papel de Polly, Polly vai fazer o papel de Geisa. E aí ela vai assumir a minha representação, os meus trejeitos, o meu jeito de reagir, o meu jeito de falar, o meu comportamento, e eu vou assumir o papel dela. Então, há uma inversão dos papéis, de modo a que fique claro para o sujeito como é que ele é no corpo do outro. Né? Então, há uma troca nesse sentido, né, dos papéis invertidos. O paciente, em uma situação interpessoal, se coloca no lugar do outro. Então, ou seja, um exemplo, você fala tanto da sua relação com o seu cônjuge, e aí naquele momento, por exemplo, numa terapia de casal, você faz o papel do seu marido e ele faz o seu papel, né? E o psicólogo naquele momento ali assume a função de ego auxiliar, né? De diretor ali organizando, mas ela vai dizer as principais queixas dele como se fosse ele, e ele vai dizer as principais queixas dela como se fosse ela. Gente, vocês não têm noção como isso é poderoso, é sério. Eu já participei de algumas sessões de roleplay com a técnica da inversão dos papéis, que é fantástico, é muito bom.
Agora sim, mexe com muitos conteúdos, porque tem muita coisa que quando a gente começa a falar, a fala do outro, vocês não têm noção não, como isso mexe com uma série de questões. Mas é fantástico. Cadeira vazia. O terapeuta coloca uma cadeira vazia e o cliente imagina a pessoa sentada lá. Então, isso é muito usado, por exemplo, quando o terapeuta percebe que a pessoa tem dificuldade de falar certas coisas para o outro. Não tem coragem nem de verbalizar, embora tenha o desejo. Então, a gente coloca uma cadeira vazia, ela imagina que a pessoa está ali e ela vai falando. Ela simplesmente coloca para fora. Então, isso é uma forma de empoderamento também, né? E há uma catarse a partir disso. Então, o jogo de papéis ocorre com o cliente trocando de posição. E aí ele pode fazer o seguinte, ora ele vai ser a pessoa que diz, e ora ele vai ser aquela pessoa na cadeira ouvindo aquilo que foi dito. Né? Então, é uma outra técnica muito interessante. E a técnica do solilóquio, que é um diálogo consigo mesmo, que seria pensar alto, né? Nessa técnica se procura o insight vision, ou seja, você tem o momento do insight, né, do protagonista. Então, o solilóquio é quando você percebe que a pessoa está ali, digamos, ela está no meio da representação dramática e ela para e você percebe que, na verdade, ela está pensando sobre alguma coisa. E aí, o que acontece? Você, como diretor, pede para que ela verbalize o que ela está pensando. É o solilóquio. Por quê? Porque, na verdade, ela não está falando com ninguém, mas ela parou porque ela lembrou de algo. Aí você pede para que ela fale, para que ela pense em voz alta, ou seja, o que ela está pensando ali, que ela fale em voz alta. Então, é uma técnica também muito, muito bacana. É um instrumento de conhecimento. E aí, uma coisa importante, né, gente? As crianças sempre usam solilóquio espontaneamente, né? As crianças sempre estão falando em voz alta o que elas estão pensando. Então, percebo mais uma vez, olha a espontaneidade de Moreno aí, né? As crianças, mais uma vez, sendo extremamente espontâneas, e é algo que a gente, quanto adulto, a gente vai tolindo nas crianças, né? A gente vai tirando, e vai dizendo, menino, você não pode falar tudo o que você pensa. Menino, pense antes de falar, né? Então, ou seja, são uma série de questões presentes aí dentro da espontaneidade. Bom, e aí, meu povo, dúvidas sobre a teoria psicodramática de Moreno? Tá tranquilo, né? Como eu disse, pessoal, no capítulo 17, tem alguns exemplos, inclusive, de sessões muito interessantes. Vale a pena vocês lerem, vocês vão perceber o uso de algumas técnicas, as manifestações decorrentes dessas técnicas, é muito interessante, né? Dá uma olhadinha lá depois no capítulo 17, na hora que vocês forem estudar, vocês vão ver muito bacana. Bom, e aí falando agora sobre o Pichon Rivière, né, que foi um suíço que mudou-se aos 4 anos para a Argentina, né, naturalizando-se argentino. Ele, aos 18 anos, e aí uma coisa importante, eu nem coloquei aqui, mas enfim, ele se mudou para uma região do interior da Argentina, não me recordo o nome, tá? Mas ele se mudou para uma região do interior, que era uma região de índios, desculpa, e com características indígenas muito fortes, enfim, cultura, né? E aí, desde muito pequeno, ele sempre se interessou muito por essa questão da cultura, né? Do grupal, do comportamento grupal, enfim. Vamos lá. Aos 18 anos, ele se mudou para Rosário, né, na Argentina, para cursar medicina, e foi lá que ele teve os primeiros contatos com a psicanálise, em Rosário, né? Embora ele tenha dito que os primeiros contatos com a psicanálise foram antes da medicina. Então, antes de ele começar a estudar medicina, né, ele teve contato com a psicanálise. Eu falei para vocês, né, acho que na aula passada, que ele foi casado com... Ai, meu Deus, esqueci o nome da mulher. Enfim. Uma psicanalista... Esqueci, uma psicanalista argentina. Arminda, muito conhecida. Arminda Berasturi. Obrigada. Eu estava tentando, eu só estava tentando falar Emília Ferreira. Eu falei, não, Emília Ferreira não é psicanalista. Aí fiquei. Emília Ferreira não é. Enfim, a Berasturi. Gente, para ele, né, para Pichon, o grupo se estabelece quando um conjunto de pessoas motivadas por necessidades semelhantes se une em torno de uma atividade específica, em tempo e espaço determinados estabelecidos entre elas, né? Eu já falei para vocês essa definição na última aula, né? Então não vou repetir novamente a explicação. Então, na concepção de Pichon Rivière, o grupo se apresenta como o principal instrumento de transformação da realidade. Ele sempre demonstrou interesse por desvendar os mistérios do comportamento grupal, considerando o indivíduo como um
resultante dinâmico do interjogo estabelecido entre o sujeito e os objetos internos e externos, e sua interação dialética através de uma estrutura dinâmica que Pichon chamou de vínculo. Então, o que Pichon falava? Ele dizia que o nosso comportamento, né, dentro do grupo é resultante de um jogo que é estabelecido entre nós e os objetos, né, tanto internos quanto externos, e essa interação vai acontecer a partir do vínculo, né? E o que seria esse vínculo na ótica de Pichon? Vínculo, gente, seria uma estrutura complexa que inclui um sujeito, um objeto e sua inter-relação com processos de comunicação e aprendizagem. Então, Pichon vai dizer o seguinte, que dentro do relacionamento existe o eu, né, que é o sujeito, o objeto, que pode ser uma pessoa ou um objeto mesmo, concreto, e existe uma relação, que seria o terceiro ponto dessa construção, né, e isso seria justamente o vínculo. E aí ele vai dizer o seguinte, uma coisa que eu acho super bacana, que o vínculo, ele é bicorporal e tripessoal. O que isso significa, professora? Ele é bicorporal porque envolve dois corpos, né? Ou seja, há a presença sensorial corpórea de dois. Então, há a presença corpórea do corpo de duas pessoas, né? Eu e o outro. E há, além disso, um personagem. Que personagem é esse? O próprio vínculo. Então, o próprio vínculo, ele vai estar o tempo inteiro interferindo nessa relação, formando um terceiro elemento. Então, ou seja, o vínculo, ele é bicorporal, porque ele vai ser formado a partir de dois corpos, né, que tem contato, e ele é tripessoal. Por quê? Porque seriam três pessoas, eu, o outro e o vínculo. Né? Então, o vínculo, ele ganha uma materialidade. Então, existe uma relação que se materializa a partir do que é socialmente definido. Então, eu gosto muito dessa definição. Então, para Pichon, considerando essa ideia, o vínculo é uma estrutura psíquica extremamente complexa, que vai estar presente em todas as nossas relações. Então, todo o tempo nós estaremos envolvidos, né, nessas relações de vínculo, e lembrando que o vínculo é o que possibilita, inclusive, a nossa comunicação, é o que possibilita a nossa aprendizagem, é a manifestação dinâmica que nos permite, inclusive, né, interagir no nosso meio, interagir no nosso contexto. Ok? Então, vamos lá. Meu Deus, algo tão filosófico, tão abstrato e concreto, que chega a ser poético isso, assim, encantada com essa definição de vínculo. De vínculo, né? Lindo, 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 lindo. Foi aquilo que eu disse lá na frente para vocês. Gente, pensar grupo e não pensar nesses três autores, você não viu nada de grupo. Nada. Eu só estou arrasada porque essa aula não é presencial. Meu Deus, essa disciplina é muito boa. Minha filha, se fosse presencial, nós íamos fazer uma sessão psicodramática. Claro que não nos moldes de Moreno, até por conta da complexidade que envolve, mas que a gente usar algumas técnicas presenciais, nós íamos. Ia ser fantástico. Mas, enfim, né? Mas vamos que vamos. Seguindo. Pichon, meu povo, ele criou o grupo operativo, né, que é o ECRO. Então, o que é o ECRO? Eu falei disso rapidamente na aula passada para vocês, né, e eu falei que nós íamos retomar no momento oportuno. Então, o que é o ECRO? ECRO significa Esquema Conceitual Referencial Operativo, ou, melhor dizendo, como ficou conhecida, são os grupos operativos. Os grupos operativos, eles não têm uma finalidade de terapia, mas de desenvolver uma tarefa, como, por exemplo, a tarefa de ensino-aprendizagem. Então, inclusive, na próxima aula, que não vai ser na semana que vem, né, porque semana que vem é a nossa prova, na nossa próxima aula, depois da prova, eu vou falar um pouco sobre os 4 tipos de grupo operativo. Eu não vou falar hoje, porque eu achei que ia ficar muito conteúdo. Então, vai ficar para depois da aula os 4 tipos de grupo operativo, ok? Mas, enfim, falando então sobre o grupo operativo, o que é? É um conjunto restrito de pessoas que, ligadas por constantes de tempo e espaço e articulados por sua mútua representação interna,
propõe-se de forma explícita ou implícita a uma tarefa que constitui a sua finalidade, interatuando através de complexo mecanismo de assunção e adjunção de papéis. Então, vejam que essa é a definição proposta pelo próprio Pichon sobre sobre grupo operativo. Então, o grupo operativo é um conjunto restrito, ou seja, um conjunto limitado de pessoas que estão ligados numa constante de tempo e espaço, ou seja, são pessoas que estão presentes no mesmo tempo, né, juntas ali, e no mesmo espaço, articuladas por sua mútua representação interna, ou seja, pela leitura que cada um tem de si mesmo dentro daquele grupo, e que se propõe, de modo implícito ou explícito, a fazer uma tarefa, ou seja, a alcançar uma determinada finalidade, a alcançar um determinado objetivo. Então, aquele grupo está ali junto porque eles têm algo para fazer, eles têm algo em comum. Então, eles estão ali presentes, né, limitados no tempo e no espaço, tentando alcançar um determinado objetivo, uma determinada finalidade, e eles vão atuar, ele chama de uma interatuação, eles vão atuar através de mecanismos de assunção e adjunção de papéis, ou seja, a partir dos mecanismos de troca de papéis, que vão estar presentes em todos os grupos. Lembram que nas aulas passadas nós falamos sobre os papéis presentes nos grupos? Então, o Pichon vai dizer o seguinte, que dentro do grupo nós vamos ter a presença dos papéis ali o tempo todo sendo manifestados, melhor dizendo, pelos integrantes daquele grupo. O grupo, para ele, vai se tornar um agente de cura, e a tarefa se constitui no organizador dos processos de pensamento, de comunicação e de ação que acontecem entre os membros do grupo. E o que seria essa cura, né, que Pichon vai dizer? Já que ele coloca que o grupo seria um agente de cura. Que cura é essa? Essa cura, meu povo, pode ser entendida como a mudança de pautas estereotipadas de funcionamento e a integração do sentido, pensar e do agir. Então, o que ele diz? Que a cura acontece quando, a partir dentro do grupo, eu estou ali, dentro daquele conjunto de pessoas, eu consigo romper certas práticas estereotipadas, ou seja, eu consigo mudar meu comportamento, entendendo novas formas de pensar, entendendo novas formas de agir. Ou seja, há uma integração do pensamento, há uma integração da ação e há uma integração do sentimento. Então, quando isso acontece, há uma ruptura no comportamento. E aí, para Pichon, houve um processo de cura, né? O sujeito, ele foi curado daquela prática estereotipada que ele vinha apresentando até então. A técnica do grupo operativo consiste em um trabalho com grupos cujo objetivo é promover um processo de aprendizagem para os sujeitos que estão ali, né, fazendo parte daquele grupo, para os sujeitos envolvidos. Aprender em grupo significa o quê? Significa uma leitura crítica da realidade, uma atitude investigadora, uma abertura para as dúvidas, né? Uma abertura para novas inquietações, para novos questionamentos. Então, Pichon diz que quando você está naquele grupo, você consegue ter uma leitura crítica, porque, inclusive, você vai ver outros olhares, você vai ver outros pontos de vista, você vai ter outras percepções que não somente a sua. Você vai ter acesso a uma série de outras questões, né, de dúvidas, inclusive, novas inquietações vão surgir. Então, tudo isso vai trazendo aprendizado. Né? Então, ou seja, percebam que às vezes você entra num grupo novo com uma ideia e de repente você tem acesso a tantas coisas novas que você fala, meu Deus, eu nunca pensei nisso, eu nunca olhei essa coisa por esse lado, eu nunca analisei por essa ótica. Então, isso é o aprender em grupo que Pichon vai dizer. Então, ele diz que os grupos operativos, eles assumem um caráter terapêutico. Por quê? Porque ele vai trazer essa cura, ele vai trazer essa reestruturação no sujeito, esse aprendizado. Embora nem todos os grupos terapêuticos sejam grupos operativos. E aí, como eu falei, na próxima aula, quando a gente for falar sobre os tipos de grupos operativos, que eu não vou falar agora para não confundir a cabecinha de vocês, mas na próxima aula que a gente for falar sobre os tipos de grupos operativos, e vamos falar também sobre grupos terapêuticos, a gente vai poder perceber claramente essa diferença, que todo grupo operativo tem um quê de terapêutico.
mas nem todo grupo terapêutico é operativo, tá? A gente vai poder falar sobre isso mais claramente na próxima aula sobre grupo operativo e grupo terapêutico, tá? Mas é só para vocês entenderem que são elementos distintos. E quais são os momentos quando você organiza um grupo operativo? Oi. Esse slide já vai cair na prova? Vai, esse vai. Tá. Isso aqui, porque esse aqui, na verdade, é um elemento teórico, né? A gente está finalizando o que a gente viu na aula passada. Quais são os momentos do grupo operativo? Nós temos o primeiro momento, gente, são 3, tá? O primeiro momento é o momento da pré-tarefa. O que é a pré-tarefa? É a fase onde acontece a resistência à mudança, ou seja, é a hora em que, diante da mudança, de fazer algo diferente, as pessoas começam a dizer, ah, não, mas isso não vai dar certo. Ah, meu Deus, vai mudar de novo. Ah, meu Deus do céu, não, vixe, vai ser horrível, não sei o quê. Então, toda a resistência à mudança vai estar presente nesse momento, quando as pessoas começam a não querer, a resistir a mudar, inclusive. Então, isso vai caracterizar o primeiro momento do grupo operativo, que é o momento da pré-tarefa. Há no grupo o predomínio das ansiedades e do medo frente ao desconhecido. Então, as pessoas começam a ter medo, porque vai mudar o grupo, porque vai ser diferente, porque não vai funcionar. E tudo isso, gente, na verdade, é uma evidência do medo, da ansiedade gerada frente ao novo, frente a algo que a pessoa não conhece e que, por isso, né, ela tem tanto estranhamento, ela tem tanta reatividade. Há, nesse momento, a chamada dissociação entre o agir, o sentir e o pensar. Então, as pessoas, na verdade, nesse momento, elas não têm clareza sobre o que elas estão sentindo, elas não têm clareza sobre o que elas estão pensando, elas não têm clareza sobre as ações que elas estão tomando, justamente porque elas estão envolvidas pela ansiedade, elas estão envolvidas pelo medo daquela mudança que está prestes a acontecer. Aí eu trouxe um exemplo que, inclusive, está no material de vocês no livro. Essa parte, gente, da aula de Pichon é o capítulo 9 do livro, tá? Como agem os grupos operativos. Muito interessante, é um capítulo bem curtinho, bem pequenininho, e que fala muito, né, sobre como acontece, como é que o grupo operativo acontece na prática. Tá? Capítulo 9. Então, o primeiro ponto, que foi o ponto sobre Moreno, sobre a teoria psicodramática, foi o capítulo 17 do livro que eu já postei lá no WhatsApp. E esse segundo momento, né, sobre Pichon-Rivière, é o capítulo 9, ok? Bom, o segundo momento, gente, depois desse momento inicial de tanta ansiedade, de tanto medo, de tanta resistência frente à mudança, que é a pré-tarefa, a gente tem o momento da tarefa. O que é o momento da tarefa? É o momento em que as pessoas começam a elaborar a ansiedade provocada pela mudança e começam a se dar conta, né, dos pensamentos, dos sentimentos e das ações que elas estão tomando, que elas estão apresentando naquele momento. Então, nesse segundo instante, as pessoas começam a se dar conta, poxa, será que vai ser tão ruim assim? Elas vão se dando conta, né, de toda aquela ansiedade generalizada que tomou conta de todo mundo. E elas vão percebendo que, na verdade, é necessário elaborar essa ansiedade, é necessário, digamos assim, perceber de fato o que está acontecendo. E aí é quando elas param para refletir sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, sobre as suas ações. E aí, nesse momento, no momento 2, que é o momento da tarefa, é que o grupo consegue romper com as pautas estereotipadas que limitam a mudança e que bloqueiam a comunicação. Ou seja, é a hora que o grupo fala, gente, então, pode ser que não seja tão ruim assim, né? Por quê? Não, vamos experimentar. Então, o grupo começa a romper com algumas pautas, alguns comportamentos que, tipo assim, que eram postos como comportamentos fixos, imutáveis, que são as chamadas pautas estereotipadas, e o grupo começa gradativamente a romper, a quebrar essas pautas estereotipadas e que até então limitavam aquele grupo de agir livremente, aquele grupo de tomar novas decisões, de tomar novas atitudes para si enquanto grupo. É nesse momento, ou seja, nessa segunda fase, nessa segunda etapa, que acontece o que nós chamamos de insight. Ou seja, as pessoas vão começando a falar, gente,
Se a gente se permitir fazer isso, pode ser que tal coisa aconteça, o grupo começa a ter insights, começa a ter ideias, começa a ter, digamos assim, novas possibilidades de pensamento, de ação, porque o grupo se permitiu sair daquela condição anterior, né, daquela condição estereotipada que apresentava inicialmente, e a partir da superação, da elaboração do medo, da elaboração da ansiedade, o grupo começa a ter insights sobre essa nova realidade que está sendo apresentada. E aí nós chegamos na fase 3, que é a fase do projeto. Nessa fase é que a tarefa de fato, né, vai emergir e o grupo consegue avançar, ou seja, o grupo consegue mudar o seu funcionamento, a sua formatação e, consequentemente, o grupo consegue planejar para o futuro, ou seja, ele consegue avançar no sentido mesmo de uma construção de futuro. Então, vejam que o grupo operativo ele vai ser caracterizado por 3 momentos assim bem marcantes. Né? A pré-tarefa, que é o momento mesmo que as pessoas não querem mudar. Não, gente, do jeito que está assim, tá bom. Ah, não, vai mudar o quê? Pelo amor de Deus, as pessoas ficam angustiadas, ansiosas, com medo do que vem pela frente, do novo, receosas, né? E elas não pensam direito elas não se percebem no sentido mesmo de sentimento, de pensamento e ação, pré-tarefa. Segundo momento da tarefa, é quando o medo, a ansiedade, né, frente ao desconhecido, começam a ser elaborados gradativamente. E a partir dessa elaboração, o grupo rompe com as práticas fixas, com as práticas estereotipadas, né, que é o que são chamadas de pautas estereotipadas, e a partir daí o grupo começa a estabelecer novos repertórios comportamentais e até insights, ou seja, a ter ideias, né, a ter novas possibilidades, novos projetos, ele consegue avançar. E aí, nesse momento, se instaura o terceiro momento do grupo, que é o momento do projeto, que é quando o grupo consegue, de fato, avançar, né? Ou seja, ele deixa para trás aquele funcionamento antigo e ele vai adotar novas formas de funcionar, novas formas de se estruturar. Quais são as presenças que compõem o grupo operativo? A gente tem a presença do coordenador, do observador e dos integrantes. Então, vejam, o coordenador é aquela pessoa que vai indagar, que vai problematizar, que vai estabelecer articulações entre as falas dos integrantes e vai tentar direcionar o grupo para o lugar comum, né, que é o lugar da tarefa. Então, o coordenador é aquele que está ali articulando, inclusive, a resistência, muito comum na pré-tarefa, que é o momento que as pessoas falam, não, isso não vai dar certo, não, vixe, eu não quero nem ouvir falar disso. Então, é esse coordenador que tem que articular esses momentos, articular essas angústias, né, o medo, entendendo que tudo aquilo que as pessoas estão apresentando são medos e ansiedades decorrentes do novo. Né? Então, o coordenador ele vai problematizar, ele vai questionar, ele vai trazer essas indagações para o grupo, para que o grupo avance. Então, essa é a primeira presença, a primeira figura importante no grupo operativo, a figura do coordenador. A gente tem também a figura do observador. O observador é aquele que vai registrar o que acontece na reunião, para que, posteriormente, haja um resgate da história do grupo e, consequentemente, analisar também depois com o coordenador os pontos que surgiram, ou seja, os pontos emergentes, o movimento do grupo em torno da tarefa e os papéis que os membros assumiram, ou seja, que os integrantes assumiram. Então, o observador, gente, na verdade, nada mais é do que alguém que vai ser tipo um auxiliar do coordenador e que vai registrar as principais falas, os principais comportamentos, vai registrar como o grupo está se comportando, como o grupo está reagindo e como esse grupo, como esses membros do grupo estão assumindo papéis naquele momento ali, né, ao longo da elaboração da pré-tarefa, tarefa, para chegar finalmente no projeto. E aí os integrantes, que são as pessoas que compõem o próprio grupo, ou seja, são as pessoas que estão ali, que são os membros do grupo. Essas pessoas podem assumir papéis diferentes conforme a dinâmica do grupo, né? Então, ou seja, dentro do grupo, os membros, os participantes podem assumir papéis diversos. Que papéis seriam esses?
A gente tem o papel do porta-voz, o papel do bode expiatório e o papel do líder. Não necessariamente só são esses, tá? Até porque a gente já viu nas aulas passadas que existem outros papéis. Mas Pichon fala muito desses papéis aqui, mas não são exclusivamente esses, mas esses são talvez assim os mais importantes. Qual é o papel do porta-voz? É aquele que vai explicitar o que está implícito, colaborando com a tarefa, ou seja, o porta-voz é aquele que vai percebendo o que as pessoas estão sentindo, o que as pessoas estão comunicando, e vai muitas vezes dizendo, olha, é porque eu tenho percebido que o grupo está se sentindo assim. É aquela pessoa que vai chegar e falar, olha, é porque o pessoal está com medo. Ou professora, às vezes a professora está lá problematizando, né, e tal, querendo propor uma dinâmica diferente, e a turma toda está empolvorosa. Gente, eu adoro fazer isso como professora. Não problematizar, mas, tipo assim, observar o comportamento do grupo nessa ótica de Pichon. É muito interessante, porque você percebe claramente essas 3 fases. A pré-tarefa, que é quando você apresenta um projeto novo para a turma e todo mundo fala, não, isso não vai funcionar, não. Meu Deus, nada, professor, pelo amor de Deus, que invenção, eu não tenho tempo, não sei o que. Aquela confusão, é a pré-tarefa. Aí você começa a explicar e tal, e não sei o quê. Aí aparece um porta-voz que fala, ô professora, mas é porque, deixa eu lhe dizer, não é nada com a senhora, não, mas é porque a gente está preocupado, porque está tendo tal e tal atividade, ou então a tal e tal prova, professora, é porque vai ter prova semana que vem, aí a gente está preocupado, então é o porta-voz. Aí você já começa a perceber os comportamentos, é interessante. Aí você começa a explicar, então, pessoal, mas vamos fazer assim e tal, e não sei o que, vai ser dessa maneira e tal. Aí, gradativamente, as pessoas começam a elaborar seus medos e tal, e aí começam a sair da pré-tarefa e vão para a tarefa. Ou seja, elas começam a falar, gente, pode ser, vai funcionar e tal, então, acho que vai ser legal, e não sei o que. Aí vão gradativamente entrando, né, na pré-tarefa, elaborando seus medos e as suas ansiedades, e aí chega um momento em que o projeto deslancha, que é quando a coisa avança mesmo. E aí, além do porta-voz, que aparece muito nesses momentos, aparece o bode expiatório, que é quando ele fala alguma coisa que o grupo não concorda. O pobre do bode expiatório volta e meia aparece nos grupos de sala. Alguém que chega a dar uma ideia, aí todo mundo cai matando no pobre de Cristo. Fala, meu Deus, eu assumo o papel do bode expiatório. E vocês, assim, é interessante, esse é um exercício, gente, que vocês podem fazer no dia a dia de vocês. Vocês vão ver que essas dinâmicas de grupo, elas vão estar presentes em várias situações, inclusive na própria turma de vocês. Então, aí você fala, algum coleguinha vai dar uma dica, dar uma sugestão, aí todo mundo, que nada, fulano, tá maluco? Olha a ideia de fulano, parece que não tem juízo. Eu falo, meu Deus, virou o bode. A professora fica analisando a gente o tempo todo, é brincadeira? Ó, para isso. A gente não tem como não fazer, não, minha gente. Inclusive, eu estou fazendo um convite a vocês para que façam o mesmo. Para que, inclusive, vocês se percebam nessa condição, entende? Para que vocês mesmos percebam o comportamento de vocês. Né? Isso não quer dizer que eu também não faça isso, né, em algum momento. Então, por exemplo, quando eu sou aluno em alguma situação, eu já fui porta-voz. Né? Eu não me lembro de ter sido bode expiatório, não, mas porta-voz já fui várias vezes. Dizer, gente, professor e tal. Acontece. É algo que vai estar presente. E isso é bacana porque exercita o olhar de vocês. O olhar prático, entende? De você articular o que você estudou com a prática. Então, isso é muito legal. E aí vai ter o líder, que é o líder de mudança. Ele vai surgir no momento em que o que foi explicitado pelo porta-voz é aceito pelo grupo, né, e vai contribuir para o movimento dialético. Então, muitas vezes, o porta-voz traz ideias, as pessoas vão sugerindo. Como eu falei, não necessariamente vão aparecer somente esses papéis, tá? Podem surgir outros. Mas esses papéis são bem importantes, né, dentro da dinâmica do grupo operativo. Diga, Vitória. Foi sem querer, professora. Tudo bem. Bom, um outro ponto importantíssimo dentro do grupo operativo, meu povo, é a questão da escuta, certo? Sendo que dentro da escuta no grupo operativo, ela também pode ser uma escuta provocativa, ou seja, o coordenador problematiza, o coordenador vai levantar questões, o coordenador muitas vezes vai propor cortes, rupturas na fala, então, digamos, está nessa confusão toda, porque a professora propôs uma atividade diferente. Então, a professora fala, mas por que vocês acham que desse modo não vai funcionar?
Então, essa questão da problematização, sabe, de trazer o questionamento para que o grupo se perceba, para que o grupo comece a ter uma noção de como ele está se portando, entendem? Então, esse é um momento também muito interessante, né, dessa escuta problematizadora. Além de escutar, o coordenador devolve o que escuta para os integrantes, tentando muitas vezes surpreendê-los, desestabilizá-los, fazê-los escutar a sua própria fala, podendo com isso provocar novas perspectivas e novas descobertas. Então, aí às vezes, tipo assim, tem uma situação que o sujeito fala tal coisa, aí o coordenador chega e retruca, volta para ele e fala, então você está me dizendo que isso, isso e isso? Não, professora, não foi isso que eu quis dizer. Não, mas foi isso que você disse. Então, se não é isso que você quer dizer, o que, que você quer dizer? E aí você já traz, o grupo traz o sujeito para um outro patamar, né? Traz o sujeito para uma outra, digamos assim, para um outro nível, digamos assim, da sua colocação, da sua construção. Então, isso provoca o crescimento e o amadurecimento das questões que estão sendo pontuadas naquele momento. O exercício da escuta possibilita torná-la cada vez mais apurada, auxiliando o coordenador do grupo nas suas pontuações, nas suas sinalizações, na leitura do implícito, do latente, ou seja, daquilo que não é dito, né, pelo grupo, mas que está ali, está presente, muito embora muitas vezes o grupo não fale, né, ninguém do grupo fale, mas você percebe que está ali. Favorecendo a elaboração dos conflitos, a transformação dos modos de posicionamento frente ao próprio sofrimento e, assim, possibilitando os insights e as transformações. Então, claro, gente, a escuta ela não acontece de imediato, a escuta ela não acontece de uma forma automatizada. A escuta ela vai acontecer a partir do treino, a partir de uma evolução mesmo sua enquanto profissional. Então, vejam que o grupo operativo, como o Pichon fala, ele vai apresentar, sim, um caráter terapêutico. E como é que esse caráter terapêutico se manifesta? Vejam, o grupo operativo, ele centra as suas ações na mobilização de estruturas estereotipadas, ou seja, na mobilização daquelas estruturas que estão ali cristalizadas, que sempre foram assim, né? Então, a ideia do grupo operativo é você trazer um questionamento, você trazer uma nova forma de pensar, que o grupo se reestruture pensando de uma nova maneira. Então, a ação do grupo operativo vai ser justamente no intuito de mobilizar essas estruturas estereotipadas, as dificuldades de aprendizagem, né, de novos comportamentos, de novos tipos de ação, né, e de comunicação, devido à ansiedade que muitas vezes vai estar presente na mudança. Então, o que a gente percebe? Mudar, gente, naturalmente traz ansiedade, mudar traz medo, mudar gera desconforto, isso é normal, isso é natural. E aí o que acontece? Tem muitos grupos que eles, por medo da mudança, por medo do desconhecido, do novo, eles param, eles estagnam e eles colocam determinadas regras como sendo definitivas e nada sai daquilo, entendem? Então, quando você começa a trabalhar no grupo operativo, é importante que você traga essa questão da mudança, que você reflita sobre essa mudança. E é nisso que Pichon vai dizer que o grupo operativo ele é terapêutico. Por quê? Porque por meio do grupo operativo você consegue trazer, promover a mudança e que o grupo ele consiga superar essa condição de medo, essa condição de resistência à mudança e pensar de uma nova forma. E pensar de uma nova maneira. Que isso é fácil? Não, não é fácil, mas é algo possível para ser feito. Então, quando você traz essa condição, que o grupo reflete sobre as suas práticas, sobre as suas ideias preconcebidas e consegue perceber a estereotipia do seu comportamento, né, o comportamento padronizado, e a partir daí emerge novas formas de pensamento, novas formas de comportamento, esse grupo foi curado. Então, é nisso que reside o caráter terapêutico do grupo operativo. Então, essa mobilização, ou seja, essa mudança de sair do que está posto, estagnado, e emergir uma nova forma, né? Ou seja, você romper com aquilo que está posto para que surja um novo padrão, isso é terapêutico, né? Ou seja, essa mudança, essa ruptura, essa mobilização é terapêutica.
caracterizando os grupos operativos como sendo terapêuticos. Por quê? Porque eles promovem mudanças nos indivíduos que os compõem. O grupo operativo vai agir, eu ia falar grupo terapêutico, não. O grupo operativo ele vai agir para fornecer aos participantes, através da técnica, a possibilidade de perceberem e explorarem suas fantasias básicas, criando assim condições de mobilizar e de romper as estruturas estereotipadas. E aí, gente, lembrando que quando a gente fala desse comportamento estereotipado do grupo, lembrem-se que antes de ser do grupo é do próprio sujeito, né? Então, as pessoas se acomodaram a pensar e a agir daquela forma. E isso ficou cristalizado. E aí, quando por meio do grupo operativo você propõe essa ruptura, as próprias pessoas que compõem aquele grupo, elas tendem a mobilizar as suas próprias estruturas internas e, a partir daí, repensar essas condições estereotipadas que elas próprias apresentaram. Então, vejam que nisso há um elemento terapêutico muito forte, de você trazer um questionamento para o sujeito, né, e para o grupo como um todo, sobre o seu modo de ser, sobre o seu modo de agir, sobre o seu modo de pensar, e, a partir desse questionamento, novas formas de ser, pensar e agir vão ser propostas, né? E essas novas formas de ser, pensar e agir serão decorrentes, né, dessa evolução que as pessoas daquele grupo e, consequentemente, o próprio grupo, eles atravessaram, eles vivenciaram. Ok, meus amores? Esses foram os nossos teóricos de hoje. Lembrando que esses dois textos de Fator e de Bastos foram dois textos complementares, assim, eu só peguei para algumas informações mesmo. Os textos de essência foram esses textos do livro de Zimmermann, que vocês já têm, né, que é Como Trabalhamos com Grupos, que é o livro base da nossa disciplina. A gente vai dar ele praticamente todo, capítulos 9 e 17, ok? Meus amores, então a gente fica por aqui. Como a gente não teve intervalo hoje, né, eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo. E eu acho que amanhã ou quinta-feira, amanhã, eu já coloco para vocês no grupo quais são os capítulos da nossa prova. E também uma coisa importante, a gente vai ter uma outra atividadezinha que aí vai ajudar vocês para estudar, né, a vocês estudarem para a prova. Eu elaborei uma outra atividadezinha, tipo um questionário, que vamos somar a análise fílmica. Lembrando da análise fílmica para ser entregue de hoje a 8, tá? Professora, isso. Eu vi o link lá da análise fílmica, é para fazer... Vai ser tipo um questionário? Não, é tipo um texto, é um texto corrido. Não, sim. Então, o que você colocou lá é só para a gente colar o texto, então. Isso, só. Você cola o texto ali. Eu fiquei com medo de ir adiante, porque eu não sabia como que era. Eu fiquei na dúvida. Na verdade, eu falei que era para fazer um texto, aí ela botou esse negócio, normalmente que negócio é questionário ou prova, né? Não, é porque eu coloquei ali só mesmo para vocês poderem... Né? Isso, para facilitar para mim, mas não, é só para colar o texto de vocês, tá? Então, isso. E aí eu vou disponibilizar o link para vocês fazerem uma outra atividadezinha complementar para a nota parcial de vocês, e aí já vai servir, né, para revisão da prova da disciplina. Então, à medida que vocês estudarem para a prova, vocês vão responder esse quiz. É um quiz, né, um joguinho. O pessoal que já estudou comigo no semestre passado sabe que eu gosto de fazer. Eu vou disponibilizar o link no AVA, mas aí eu aviso no grupo, fiquem sossegados. Que com relação à nossa prova, o link vai ser disponibilizado na próxima segunda-feira e vai ficar aberto durante toda a semana para vocês. Então, a gente não tem aula, porque o horário da aula, teoricamente, vocês vão fazer a prova, certo? Então, vocês vão ter acesso. Vou postar o link na segunda-feira e aí vai ficar disponível para vocês até a sexta-feira, se eu não me engano. Eu vou confirmar também direitinho os dias e eu aviso para vocês no grupo. E aí, na próxima terça, a gente não tem aula por conta disso, porque o horário da aula, teoricamente, vocês estarão fazendo a prova, tá certo? Bom, certo. Então tá, meus amores, deixa eu falar uma coisa para vocês. São 8h34, como eu disse, eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo, até porque eu tenho uma tia-avó que tá aqui na minha casa, e hoje ela tá fazendo 97 anos.
Ô, Glória. Tá vendo? Parabéns. E ela tá ótima, A tarde gente. toda trabalhou, a noite toda. E Aí agora, como eu tenho aula 9 horas com o grupo de TCC, eu vou cantar Ainda? parabéns. De 9 às 10 ainda tenho aula. Eita! Aí, ou seja, eu tenho 25 minutinhos para cantar parabéns, dar a lembrancinha, cortar o bolo e voltar para dar aula. Só isso. Tá, beijo. Tchau, Então tchau. tá, beijo grande. Foi bom estar com vocês. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa Boa noite. noite, gente.